Então você tem o Toffoli envolvido no Banco Master, o Alexandre envolvido, até a careca dele, no caso do Banco Master, os dois almoçando com o Lula um mês depois do outro, o ministro da Justiça do Lula, o ex-ministro da Economia do Lula, da Fazenda, né? Acho que no governo do Lula era do BNDES, mas tanto faz, depois foi da Fazenda da Dilma. Envolvido até o talo no Banco Master, o maior liderança do partido do Lula na Bahia, envolvido no caso do Banco Master. E aí depois, no meio dessa treta, o almoço secreto com o Alexandre de Moraes para discutir segurança pública. Porra, meu irmão, vocês têm que inventar um caô. Eu vou explicar para vocês. O caô precisa ser verossímil. Você podia falar que foram ver o Corinthians. Parabéns para vocês aí, Lula, Alexandre. Parabéns pela vitória do Corinthians. Mas fingir que o Lula não tem nada a ver com o Banco Master. Aliás, não sou nem eu que estou reclamando que o Lula está tirando dele da reta no caso do Master. Parece que os próprios ministros, segundo a imprensa, segundo o André Sadi, nem me contou privadamente, não. Segundo o André Sadi, na Globo News, o sentimento do STF é que eles estão levando as pedradas e defendendo o Toffoli, e também o Alexandre, no escândalo do Master, enquanto o Lula deixou eles na linha de tiro, largou de mão todo mundo. Na análise deles, o Lula só age como aliado da corte quando precisa dela. E mais do que isso, ele não está se omitindo, mas também está estimulando o desgaste do Supremo. Em resumo, as pessoas que batem a tua carteira estão brigando, porque a gente descobriu o esquema, e como o filho feio não tem pai, o Lula decidiu deixar de ajudar o Supremo e tirar o dele da reta. E eu falo assim, cara, você vê o comentário da Globo News, eu não sei porque o vídeo não veio, deveria ter vindo no vídeo, mas se você assistir o vídeo do comentário da Globo News, cara, você vai reparar o seguinte, cara, sentam os comentários, a André Sadi manda essa frase, e sentam os comentários da Globo e acham normal. Quando a gente tá aí o vídeo. Bota aí. A gente fala do clima no Supremo, ontem a gente contou aqui mais uma vez para vocês. Mandou bem. Relatos que ministros da corte receberam de investigadores, de pessoas que estão muito a par, muito cientes dessa investigação do Banco Master, e alertando ali que a situação vai se agravar. E olha a ameaça no Supremo defendendo que a situação vai se agravar. Desça, né? Saia do Supremo e desça para a primeira instância. Aí o que a Globo está dizendo que ela quer. O ministro Dias Toffoli do cargo sem que tenha uma saída, uma solução traumática, nas palavras de ministro da Corte. Está sempre trazendo aqui para vocês, isso aqui é um relato de apuração jornalística. Na sexta-feira, qual que é o fato novo? Na sexta-feira, o presidente Lula falou pela primeira vez de uma forma muito enfática do caso Master, dizendo que tem que investigar mesmo, e ainda tem gente que defende quem defenda o Banco Master. E aí, advogados olharam aquilo com atenção e gente no Supremo também. Acham que tem muita coisa que está saindo, muita coisa que tem sido discutida e debatida, numa avaliação de que o Palácio do Planalto, quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, quer se isolar, quer se preservar, se blindar e deixar o desgaste só com o Supremo. Não que ele precise apoiar publicamente um ministro ou outro, mas que eles acham que nos bastidores do Palácio do Planalto poderia estar ajudando mais na preservação da imagem do Supremo. Estou contando só qual que é o clima, o humor do Supremo, porque isso obviamente tem impacto no que acontece dali para frente envolvendo decisões de ministros da Corte, tá? Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da Corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto. Quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto isso é tão verdade que a gente fala que o tempo todo o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base. Cara, olha que coisa de maluco, a Globo tá assumindo. Os ministros passam por cima, foda-se o que a democracia acha, dane-se o Congresso, porra, vocês não têm base, depois vocês querem que a gente fique implementando a sua política pública. E a gente age para te agradar, não com base na lei. E é uma parada assim, a André Sadi tá aí dizendo abertamente, estão cagando. E todo mundo, não tem um na Globo News que fale, pois é, isso é criminoso, né?
Isso é criminoso, que os ministros do Supremo, em vez de julgar as coisas com base no texto constitucional, resolvam implementar a política pública de um governo que não tem representação popular. Isso é crime, né? É antidemocrático, por definição. Porque a democracia seria você implementar as legislações que a população determina através dos seus representantes eleitos, né? Mas como a população determina outros representantes eleitos, que não aqueles que têm a agenda maluca da esquerda e do sistema, o STF está puto nesse momento, porque no final das contas o governo tem que ir no colo deles para que eles implementem na marra a política pública que, no final das contas, o governo de esquerda e o sistema queriam implementar e que a população tentou desesperadamente, através do seu voto, impedir que fosse implementado. Aí agora eles estão esperando a contrapartida. Então é o seguinte, não, porra, agora a gente quer fazer os nossos esquemas e quer que você nos defenda. Veja, os mafiosos, eles nem escondem mais. E não tem um puto de um comentarista na Globo News, e é por isso que acabaram com a Jovem Pan, porque eu ia estar falando isso no ar na televisão. É por isso que acabaram com a Jovem Pan, é por isso que não tem um cara como eu na Globo News que ia virar e falar, André, você percebe que o que você está citando é uma atividade criminosa? E que os autores deveriam estar presos? Mas não tem. O clima é de normalidade. Aqui é nosso. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar bem, eu vou contextualizar, esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da... Que ela já falou, que são Toffoli, Gilmar e Alexandre. Situação do presidente Lula nessa crise toda, que eu já não chamo mais de caso Massa, eu chamo de caso Toffoli. Virou caso Toffoli. Então, só para deixar essa informação aqui, Valdo. O foco da Globo é o Toffoli por motivos que talvez nos escapem. Porque não é o caso do Toffoli. É o caso que tem propina para o Lewandowski, ex-ministro do STF e ministro da Justiça. É caso que tem propina para o Guido Mantega. É caso que tem propina para o Toffoli. É caso que tem propina, certamente, a maior delas, até agora, para o Alexandre de Moraes. Então é caso Toffoli é meu ovo. Caso Toffoli é meu ovo. É caso do cara que se reúne clandestinamente com Lula. É caso que tem atividade esquisita do Banco Central. Não é Toffoli. É o caso sistema. É o propinão do sistema. E vejam, a frase que tem marcado o programa, inclusive, quando o assunto é master, é quanto mais você procura, mais você acha. E eu recebi um vídeo ontem ou anteontem, que eu nem sabia se era verdadeiro. Eu mandei até para a produção, pedi para apurar se o cara era fake, se não era deepfake. Hoje em dia, eu acredito em tudo e não acredito em nada ao mesmo tempo. Eu estou falando de um vídeo de um piloto chamado Mauro Matosinho, que gravou um vídeo que a essa altura já viralizou, falando de Mohamed Hussein Murad, que eu achei que era alguém aqui no Bahrein, onde eu estou, mas na verdade é o primo, codinome O Primo. E o Roberto Augusto Leme da Silva, que tem um nome muito maneiro de Beto Louco. Eu, se tivesse um apelido, eu queria que fosse Paulo Louco. Mas eles não são, porque eles são loucos como o Paulo. Eles são dois caras que foram alvos da Operação Carbono Oculto, que atingiu os agentes do PCC na Faria Lima com a elite política do Brasil. Eu vou até botar o vídeo aí. Bota o vídeo aí pra gente ver, Brunão, porque tem gente que talvez, o pessoal no chat está dizendo que nem todo mundo viu o vídeo. Bota aí. Pago para pilotar um avião, mas o que eu descobri foi uma janela para a corrupção do nosso bota sistema. O meu nome é Mauro Matosinho e eu sou piloto de jatos particulares há 15 anos. Em novembro de 2023, eu fui contratado por uma empresa chamada Táxi Aéreo Piracicaba. Era uma empresa que aparentava estar em plena expansão. Quem comandava a operação era Epaminondas. E ele não era apenas um gestor, era ele quem articulava os voos, as aeronaves e as relações. E foi o próprio Epaminondas quem me informou que o avião que eu voava, um Gulfstream G150, de matrícula Papa Romeo Sierra Mike Golf, era de dois empresários, Beto e Primo. Eles atuavam no setor de combustíveis e mantinham relações com o fundo REAG. E hoje, ambos são apontados pela Polícia Federal
como lideranças do PCC e em esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo a Faria Lima. Entre janeiro e maio de 2024, eu voei exclusivamente para Beto, Timo, seus familiares e funcionários, conhecidos internamente como o pessoal da REAG. No final de maio, houve uma reportagem no Fantástico, e essa matéria apontava as primeiras relações desses nomes com o crime organizado. A partir daí, os voos se intensificaram, principalmente para Brasília. No dia 6 de agosto, em um voo para Brasília, Epaminondas me entregou uma sacola de papel. Ele disse que eu precisava ter cuidado, porque ali continha grana. Essa sacola saiu de São Paulo, mas não retornou. Segundo conversas entre Beto e o pessoal da REAG, o destino seria o senador Ciro Nogueira. No dia 20 de agosto, outro voo para Brasília, outro encontro de Beto, dessa vez com o senador Davi Alcolumbre. E eles retornaram da reunião apenas de madrugada. Em setembro do mesmo... Quem diria, né? Quem diria que aquele que barra todos os impeachments do Alexandre também estaria no esquema. Porra, jamais imaginaria uma coisa dessa. Isso é um absurdo. No mesmo ano, eu pilotei o Sierra Mike Golf em um voo que teve a bordo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O itinerário incluiu Brasília e Ourinhos, mas o destino final era o Resort Itaiaia, um local apontado pela mídia como o epicentro do envolvimento do ministro com o REAG e o Banco Master. Durante esse período, a frota da empresa começou a crescer rapidamente, e foram adquiridas aeronaves como o Mike Romeo Lima, o Lima Papa Golf, o Tango Papa Índia, entre outras. Aeronaves que juntas somam centenas de milhões de reais. Segundo Epaminondas... Meu irmão, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tenho alguns amigos que têm avião. Avião Gulfstream. Esse é um avião pica. Tem vários modelos, mas são todos pica. Ninguém tá falando de aviãozinho, não é, porra, King Air, não sei o que, não. Meu irmão, Gulfstream é pica das galáxias. Essas aeronaves pertenciam a um grupo formado por Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Danilo Trento, lobista investigado por fraudes no INSS e na compra de vacinas, e César Asfor Rocha, ex-ministro do STJ, junto com seu filho. Epaminondas dizia ainda que Rueda articulava recursos do BRB para a compra de um hangar próprio no Aeroporto Internacional de Brasília, o antigo hangar Sagres. E o BRB, por sua vez, também aparece conectado ao Banco Master. Em diversos momentos, houveram pagamentos feitos em dinheiro em espécie. Em alguns casos eu presenciei, em outros eu ouvi diretamente do dono da empresa. E esses valores eram às vezes chamados, ironicamente, de cargas perigosas. Pagamentos feitos por voos que atendiam agendas do governo do Amazonas e de Alagoas. Também presenciei voos envolvendo Danilo Trento, com parada em Brasília, para o embarque de caixas de dinheiro. Voos que também levavam convidados de Danilo para Barreirinhas, no Maranhão, onde se encontrava com outros políticos em uma fazenda que pertencia a um senador do estado. E tudo que eu contei aqui não é opinião, é o que eu vivi, o que eu ouvi e o que eu vi. Eu vi as entranhas do sistema funcionando por dentro. Eu vi como dinheiro, poder e silêncio andam juntos. E aqui eu falo como cidadão. E para enfrentar uma coisa desse tamanho, eu conto com você. Então se esse vídeo chegou até você, não deixa ele morrer aqui. Compartilha. Convoca o seu parlamentar, exija a investigação, porque o Brasil não pode ser refém de uma máfia que opera contando com o nosso medo. Porra, culhamzudo esse maluco, viu? Eu fiquei... Saiu... Eu fiquei convencido... Vocês veem, acho que eu falo mal. Eu fiquei convencido quando a Oeste publicou sobre esse negócio. Eu falei, caraca, não é real mesmo, porque eu acho que tem 99% do tempo um critério de jornalismo bom. Então, meu irmão, caraca, culhamzudo esse cara. Aliás, produção, se achar o cara, eu quero entrevistá-lo. Eu imagino que esse cara não esteja no Brasil. Né? Porque se tá no Brasil, aí já é maluco. Aí já é, pô, né? Não tem que ser Beto louco, tem que ser esse maluco aí que é o louco, não é o Beto. Porque é óbvio que o nego vai arregaçar com ele. Agora tem que chamar o cara pra CPI, pra depor, tem que saber essa história, cara. Tem que saber o que ele tem pra consubstanciar. E eu me pergunto, cadê a Polícia Federal, né, cara? Cadê a Polícia Federal? É mais capaz hoje da Polícia Federal prender esse cara do que a Polícia Federal ir atrás das informações, que, por ele estar falando esse tipo de coisa, do que a Polícia Federal investigar o que esse cara tá dizendo pra ver se aconteceu ou não, cara. Esse é o tamanho do abismo
no qual está o Brasil. Ciro Nogueira, Rueda, Alcolumbre, e Banco Master, e PCC, e o cacete, e ministro do STF. Todo mundo pegando jatinho, meu irmão, curtindo viagem de avião pica, fretado, comprando hangar, sacola de dinheiro. E aí, cara, eu fico puto. Porque tá aí você tentando, sobreviver, cara. Tendo que pagar conta, tendo que, tocar empresa, funcionário, pilotar o teu Uber, teu táxi, vender teu negócio, ter a tua pequena empresa, se fudendo com conta de luz, mensalidade da escola, desculpa o latim aqui. E os caras andando de Gulfstream, cara. E se você reclama, é porrada em você, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Eu não tenho como não ficar indignado com esse tipo de coisa, cara. Você não pode perder a sua capacidade de se indignar. E aí você liga na Globo News, a Globo News meio que com a agenda dela, mas tratando todo o esquema do qual ela faz parte como normal. É contra isso, cara. O objetivo é esse. É só isso. É contra essas pessoas aí. Eu quero passar para vocês a entrevista que eu gravei agora há pouco com o senador Flávio Bolsonaro. É óbvio que a gente está aqui no Bahrein, né? Vocês vão ver que a gente está aqui no Bahrein. A gente diz na entrevista que está no Bahrein. Numa agenda mega importante. Eu estou acompanhando a agenda. Sem Gulfstream, não tem nenhum Gulfstream me levando. Eu vou colocar aqui a entrevista. Volto a te dizer, a gente gravou agora há pouco. Acho que foi uma entrevista bacana. Vou tentar fazer pelo menos mais uma com ele aqui na viagem. E a gente vai falar sobre alguns assuntos, incluindo Tarcísio e as coisas que muita gente queria fazer, mas a forma como o Flávio está sendo recebido aqui está me impressionando muito, assim, muito, muito, muito mesmo. No Oriente Médio já está sendo tratado como futuro presidente, e eu digo a vocês, para desespero de vocês, da esquerda, por isso que eu peço você mandar o Paulo Figueiredo do show para os inimigos, nós faremos uma agenda internacional intensa. Em 2022, se não fosse a pressão internacional, se não fosse o Joe Biden, Lula não seria presidente. A gente teria questionado essa putaria que foram as eleições de 2022 com sucesso. Nesse ano, a gente está construindo uma aliança internacional muito poderosa. Que vai durar não só, e vai ter peso não só no processo ao longo dessas eleições, para garantir o máximo possível que a gente tenha eleições com o máximo grau de accountability e transparência, mas também para depois, o Brasil ter as tais das alavancas que o Tarcísio fala, envolvem investimento direto. Paulo, o Bahrein é o maior hub financeiro do Golfo. É um país onde se tem imposto zero. E por isso é um hub financeiro do Golfo. Então, sem mais delongas, deixo com vocês a entrevista com o senador Flávio Bolsonaro. Volto a dizer, clica no link da descrição e se torna meu apoiador, porque o Paulo Figueiredo do Show é um oferecimento dos meus apoiadores. Deixo aqui a entrevista e a gente se vê amanhã às 3 horas da tarde, do horário de Brasília, aí já direto dos Emirados Árabes Unidos. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América e boa sorte aí. Divirtam-se com a entrevista, que eu achei que ficou legal. Com o senador Flávio Bolsonaro, direto do Bahrein, numa série de visitas que ele tem feito aqui ao Oriente Médio. Senador, obrigado por ter permitido aqui acompanhar essa sua turnê. Muito impressionante a forma que você está sendo recebido no Oriente Médio. Aqui no Bahrein foi recebido com honras de chefe de Estado, já está sendo quase que tratado como presidente pelo governo do Bahrein. Em Israel também foi uma recepção impressionante. Queria que você falasse um pouco como é que foi primeiro em Israel. Vi que o senhor encontrou o primeiro-ministro Netanyahu, também o presidente de Israel e algumas outras autoridades. Bom, Paulo, em primeiro lugar, que eu que agradeço você ter nos acompanhado nessa viagem. É sempre bom estar cercado de pessoas, né, que têm uma percepção de mundo como a nossa, que conhecem a geopolítica, enfim, que estão capacitados, né, para estar em contato com tantas pessoas importantes do mundo. E, na verdade, essa recepção que nós estamos tendo, tanto aqui no Bahrein como nós tivemos também em Israel, isso é fruto de duas coisas. Primeiro, mais um legado do presidente Bolsonaro, que abriu as portas, né, desses países de uma forma
que vai além daquela coisa formal de um chefe de Estado ser recebido por outro. O jeito dele, a equipe que ele trazia junto, isso deixava essas conversas num tom muito mais informal, num tom muito mais leve, e não tenho nenhuma dúvida que isso ajuda a consolidar relações, ainda mais em países como o Bahrein, que aqui é uma monarquia, né, como algo parecido com uma monarquia parlamentarista. Então tem aqui um rei, tem também um parlamento que é em grande parte escolhido pela população em voto direto, algo parecido talvez com o que aconteça na Inglaterra. Então as pessoas olham para mim e enxergam o presidente Bolsonaro, não só pelo sobrenome, pela aparência, mas também pela defesa das mesmas ideias e princípios, né? Esse é um ponto. E outro ponto é que o Lula facilita muito a nossa vida, porque o desastre que está sendo a sua diplomacia e as suas relações internacionais, né, para a tristeza de nós brasileiros, que isso afasta investimentos, mas o Lula conseguiu a proeza de desagradar a comunidade judaica e a comunidade árabe, pela sua postura antissemita, de dar suporte ou de ter simpatia, ou de fazer gesto, de se posicionar sempre favorável a justificar os atos terroristas que assassinam inocentes, que causam um pavor, um pânico no mundo inteiro. E isso também não é bem visto no mundo árabe. Muitas pessoas têm a falsa percepção de que aqui na região do Oriente Médio, especificamente, os países dão suporte a esse tipo de organização terrorista. Pelo contrário, não dão. E nós temos aqui um exemplo no Bahrein de um país sério, de pessoas que pensam sempre no que é melhor para o seu país, de construir relações internacionais sólidas e duradouras. Então, fico muito feliz mesmo com a forma como a gente está sendo recebido. É uma grande honra para mim continuar, ou dar continuidade a essas relações que foram abertas pelo presidente Bolsonaro, com o apoio e o suporte do meu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, que muitas pessoas desdenham do trabalho que ele faz, mas qualquer pessoa que estivesse nos acompanhando, como você está aqui e tantas outras que estão na nossa comitiva, como o deputado Paulo Bilinski e o deputado Rodrigo Valadares, do Sergipe, eles veem a forma como o Eduardo trata com essas lideranças mundiais, como foi com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, como está sendo aqui com os sheiks, príncipes do Bahrein, e como vai ser também, logo na sequência, que nós vamos para Abu Dhabi. Então, para mim é e isso me impressionou muito. Assim, o senhor é candidato à presidência da República no Brasil, pré-candidato pela legislação do Brasil. Eu não estou na jurisdição deles, mas vou respeitar aqui a nomenclatura. Pré-candidato a presidente para o Brasil, senador, claro, mas tem sido recebido de uma forma impressionante e pelas maiores autoridades do país, né? Estamos falando em Israel, que é um país onde o Lula é persona não grata, como o senhor bem disse no seu discurso, foi recebido pelo primeiro-ministro, pelo presidente, aqui também recebido pelo Crown Prince, né, que eles chamam o príncipe regente, príncipe sucessor, príncipe herdeiro, e outros, os irmãos da família Khalifa aqui, né, que comanda, Al-Khalifa, que comanda aqui o Bahrein. O que você atribui isso, essa relação, essa rede de relacionamento, que eu acho que nenhum outro político brasileiro teria capacidade, nem o próprio Lula teria capacidade de organizar uma visita dessas? A primeira é uma relação de confiança construída ao longo dos últimos 7, 8 anos pelo Eduardo Bolsonaro. Mais uma vez, o presidente Bolsonaro, a forma como ele tratava sempre aqui essas relações, de forma bastante séria, mas principalmente porque há um interesse recíproco entre os países. Vamos tratar aqui, por exemplo, do Bahrein. Aqui a preocupação deles é sempre a segurança alimentar. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. O nosso agro, que é um orgulho nacional, produz comida para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. E muitas vezes a comida produzida no Brasil tem dificuldade de chegar aqui no Oriente Médio por falta de infraestrutura, por tarifas elevadas, por burocracia. E é uma coisa que eles aqui no Oriente Médio podem ajudar muito o nosso país, o Brasil. Por quê? Se você pegar as nossas ferrovias brasileiras, nós temos basicamente um escoamento de toda a nossa produção para o litoral, mas não há uma interconexão região centro-oeste com os portos da região norte e nordeste de uma forma direta. Temos os projetos para isso, mas é uma coisa que interessa ao Oriente Médio, porque o presidente Bolsonaro inovou mais uma vez ao permitir a possibilidade de que projetos possam ser passados para a iniciativa privada pelo modelo de autorização. Portanto, como é que funciona isso de uma forma bastante simplificada? O investidor privado vem, bota o dinheiro, constrói, faz o projeto que seja viável, constrói uma ferrovia e pode explorar essa rodovia por 50 anos.
Então é algo que eles podem investir, que eles vão ter um retorno do investimento deles e vai ser muito estratégico para que a comida chegue até os nossos portos no Brasil de uma forma mais rápida, de uma forma mais barata, com menos desperdício e, portanto, eles garantam aqui a segurança alimentar deles, que muitas vezes, em função dos conflitos que existem aqui com alguma frequência nessa região, eles acabam sempre preocupados com o risco do abastecimento de alimentos ser interrompido. Eu acho que é uma relação ganha-ganha, só para citar o exemplo aqui do Bahrein, e algo parecido acontece também com Israel. São países construídos praticamente sobre o deserto e que a gente pode ver a imagem aqui, olha como é que é um país próspero, onde as pessoas trabalham, onde o Estado de verdade abraça quem precisa e cria as oportunidades mediante o setor privado de que possam trabalhar e receber um salário digno. Então não é inventar a roda, é apenas construir uma relação de credibilidade, identificar quais são as necessidades do Brasil e desses países com os quais nós estamos nos relacionando e fazer as coisas evoluírem de verdade, de forma rápida, concretamente. Tem acordos assinados, agreements e MOUs, mas que demoram muito para sair do papel quando saem. Então, acho que essa mentalidade, sim, do setor privado nessa questão das relações internacionais seria bastante útil para todos nós. É o que nós vamos fazer no Brasil, se Deus quiser, a partir de 2027. Eu tenho acompanhado algumas das conversas e tenho visto exatamente isso, a preocupação deles com o que o Brasil pode agregar a eles e o que eles podem agregar no Brasil. Agora aqui, aqui no Bahrein, que é um hub financeiro aqui da região do Golfo, depois vamos seguir para os Emirados Árabes Unidos, tem agenda também na Europa, em seguida eu sei que um pouco depois tem agendas também nos Estados Unidos. O senhor tem feito essa turnê internacional. Algumas pessoas no Brasil discordam, acham que o senhor devia estar no Brasil, que o momento é de campanha, etc, etc. Queria que o senhor respondesse a essas pessoas qual a importância de estar aqui e não no Brasil nesse momento. A gente está aqui, mas acompanhando tudo o que está acontecendo no Brasil. É óbvio que a gente vai se posicionar sobre qualquer assunto que esteja acontecendo no Brasil, mas algumas razões para a gente estar aqui, né? Primeiro, para tentar desfazer essa imagem muito negativa que o Lula conseguiu construir perante todo mundo, perante esses países que nós estamos conversando. É um cara que fala toda hora contra os Estados Unidos, é um cara que fala contra Israel a todo momento, é um cara que fala a favor de grupos terroristas que têm essa resistência aqui no Oriente Médio. Então, para falar, olha, o Lula não nos representa. A maioria do povo brasileiro é um povo que entende, que defende direitos humanos, que quer se relacionar com países estabilizados, que tem uma democracia e que tem muito a oferecer ao nosso país. E hoje as portas estão fechadas. Então já é uma rodada, sim, importante para que eles entendam. Nós estamos fazendo aqui uma espécie de meio de campo. Estamos antecipando o que a gente, com certeza, vai começar a fazer a partir de 2027. E esse é um ponto fundamental. Então já cria-se aqui uma atenção especial, um olhar para o Brasil. Já começa-se a estudar o que é que a gente pode negociar a partir do ano que vem com o Brasil, que interessa. O Brasil tem tudo. O Brasil é um país privilegiado por Deus, com as suas riquezas minerais, suas belezas naturais. Então, assim, todos os segmentos, seja no agro, seja no turismo, seja na infraestrutura, seja na saúde, na tecnologia, na segurança, todos esses países com os quais nós estamos conversando, a gente consegue já plantar essa semente para que eles voltem a ter um olhar de muito interesse no nosso país. E um outro ponto importante também, que eu acho que a partir de agora não há mais nenhum questionamento sobre se a minha pré-candidatura ela é um balão de ensaio ou não. A partir do momento que nós nos comprometemos com os principais líderes mundiais. E nós vamos para a Europa aqui na sequência também. A gente fecha o Ocidente praticamente todo, além das conversas que nós também pretendemos ter na América do Sul, a gente faz essa rodada para falar, olha, de fato, falar do presidente Bolsonaro, da perseguição que ele vem sofrendo, que o Brasil passa por um momento de lawfare muito grave, que ele está pagando por crimes que não cometeu. Então a gente explica um pouquinho desse contexto, eles entendem por que é que o presidente Bolsonaro indicou o Flávio Bolsonaro para isso, fala um pouquinho da minha história. Então eles aqui fora sabem que é uma coisa consolidada, e no Brasil também eu acho que ninguém tem mais essa dúvida que tinha, por exemplo, lá em dezembro, um mês e meio atrás. Eu achei interessante ver hoje uma notícia no portal G1 dizendo que o próprio Palácio do Planalto via que temas internacionais teriam muito peso nessa candidatura. É uma notícia do Grupo Globo desse momento. Estou vendo o seu esforço. O Eduardo sempre foi muito atento em relação a isso. Deve encontrar o presidente da Argentina, Javier Milei, na casa do Trump na semana que vem, ou alguma coisa do tipo. E o senhor falou bem,
a última vez que nós sentamos para conversar, lá em casa, havia ainda uma discussão a respeito de sua candidatura era séria ou não. Isso parece ter se dissipado. Além de séria, é a mais viável, inclusive. Né? Hoje todo mundo enxerga com mais clareza. Eu acho que as pessoas estão enxergando isso com bastante clareza, e vi que também há um clima de coesão maior dentro do que se chama de direita. Né? Vou citar aqui só alguns exemplos que aconteceram desde que a gente falou. O governador Tarcísio tem feito declarações bem mais explícitas do que tinham feito naquele momento. Vira e mexe tem se posicionado de forma bem clara em seu apoio. Eu vi também que o seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro, esteve na casa do governador Tarcísio almoçando com ele. Até o próprio Eduardo fez uma postagem muito simpática ao governador Tarcísio. Ao mesmo tempo, vi que ambos fizeram posts de manifestação em apoio à iniciativa que começou lá com o Nicolas da Caminhada. Há um clima de união agora, há uma convergência já em torno do seu nome? Ô Paulo, da minha parte sempre teve. Todos os meus gestos públicos ou as conversas reservadas que nós temos sobre estratégia política e tal, eu nunca considerei um cenário em que não houvesse essa integração, e aí cada liderança política ou cada partido no seu tempo, eu respeito muito isso. Eu nunca tive dúvida que a gente ia caminhar junto. E, assim, é aquela analogia do caminhão com a caçamba cheia de melão. A gente vai andando e os melões vão se acomodando, e é isso que está acontecendo. Então o Tarcísio talvez seja ali a maior revelação política nos últimos anos, uma pessoa que é do grupo do Bolsonaro. Eu brinco, né, só da costela do presidente Bolsonaro, porque como é que foi isso? Ele enxergou no perfil do Tarcísio, que é uma pessoa séria, esse gestor competente, inteligente, que é a cara do que o eleitor de São Paulo historicamente escolhe para governar aquele estado. Então, um carioca, flamenguista... Tem esse problema, né? É um problema sério. Vamos falar aqui sobre esse anel. Esse anel do Vasco. Então, assim, o Tarcísio aceitou essa missão, porque foi uma missão. Eu converso muito com o Tarcísio, considero ele um amigo de verdade, e ele fala: Flávio, eu tinha proposta para ganhar algumas dezenas de milhões de reais na iniciativa privada se eu não fosse para a política. E é verdade. Então ele foi para uma missão, sim uma dedicação pessoal, um desgaste para sua família também, porque quem quer trabalhar sério na política, isso acontece, é muita cobrança, você não tem privacidade, enfim, tudo que você faz, você respirou mais fundo, tem matéria no jornal falando alguma coisa. Então a gente tem que ser sim muito grato ao Tarcísio por ter se dedicado a isso, por mais uma vez estar se colocando a cumprir mais essa missão de ir para uma reeleição no governo de São Paulo como uma pessoa importante no nosso grupo. E aquilo que eu sempre disse também, Paulo, é fundamental o Estado de São Paulo para a nossa estratégia nacional de ter uma vitória em relação ao Partido das Trevas. Então, e tem vários outros exemplos como esse nos outros estados, que a gente precisa ficar aqui detalhando, mas eu estou muito feliz com o caminho que as coisas estão seguindo e as pessoas cada vez mais percebendo também, não só nós estamos nos integrando, mas as pessoas percebendo que nós estamos nos integrando. E mais uma vez, eu respeito muito o tempo de cada um, mas eu vou sempre buscar essa unidade, seja agora, seja lá no meio da eleição, no segundo turno que seja, se tiver no segundo turno, porque eu acredito que o governo Lula está tão desgastado, há uma fadiga, há uma clareza na cabeça das pessoas, eu falo de muita gente que em 2022 não votou no Lula, né, por alguma razão votou contra o presidente Bolsonaro. Grande parte dessas pessoas já se arrependeram. E o que mais a gente vê, até nas redes sociais, de pessoas simples, né, que estão ali colocando o seu dia a dia no Instagram, numa rede X, no YouTube, criticando. Pô, já votei lá de lá, mas agora não me engana mais. Isso que acho que vai acontecer no Brasil todo, em especial no Nordeste, e as pesquisas já mostram isso. Um derretimento do Lula no Nordeste e cada vez mais a consolidação, não apenas do Bolsonaro, mas desse projeto, porque o Brasil vai escolher dois caminhos: o da prosperidade com a gente ou o de pular do precipício sem paraquedas com o Lula. Então, acho que essa eleição vai ser sobre isso, portanto, minha convicção de que há sim uma chance real de que o brasileiro dê um basta em Lula e no PT de uma vez por todas, já no primeiro turno da eleição desse ano. Bom, eu tinha muitas perguntas ainda, inclusive sobre a questão da própria corrupção e como é que isso vai afetar o governo Lula, STF, etc. Mas eu sei que a tua agenda próxima, então. Agora tem um encontro com mais um sheik
Então, agradeço mais uma vez aqui a participação. Quem sabe a gente ainda conversa nessa viagem. Vamos conversar, Paulo, mais uma vez. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Um abraço a todos aí no Brasil. Muito em breve vamos estar juntos aí mais uma vez para resgatar a nossa democracia e recolocar o Brasil no caminho da prosperidade.